Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Drive-In. Hoje recebendo o chefe Antonielli, que fez uma viagem recentemente, vai nos contar os detalhes dessa experiência que é imperdível, né, Antonielli? Obrigado por ter aceito o convite. Teu primeiro oi para nossos telespectadores aí. Muito obrigado, Glacir. Obrigado a todos. Vamos conversar um pouco sobre uma viagem enogastronômica que nós tivemos com uns amigos confrades, uma confraria que a gente já tem há mais de 10 anos. 10 anos já. Exato. Isso é de Caxias do Sul? Caxias do Sul. Tem... Até porque eu trabalhei 10 anos da minha vida em Caxias do Sul, né? Então criei muita amizade nessa área gastronômica e sempre trabalhando com vinho, tentando harmonizar o vinho com a gastronomia. Nós conversamos na última vez, mas não custa... A tua experiência em Caxias começou no El Toro, na época? Era El Fuego. El Fuego, tá Exato. certo. El Toro é mais recente. Onde eu trabalhava em Gramado e fui transferido junto com uma equipe que nós começamos em 98, quando o Iguatemi tinha inaugurado em 96 e o restaurante foi inaugurado em 98. Aí eu trabalhei 10 anos lá e depois vim para Farroupilha. Aí começou a tua... Exato. E o hoje... meu negócio. E tá há quanto já em Farroupilha? 15 anos. 15 anos. Vai para 16 próximo Tu ano. foi um inovador que abriu de noite, que normalmente não tinha de noite em Farroupilha, né? Muitas coisas a gente fez, né? Pensando no futuro. Até digo assim, hoje a gente tem o transfer para clientes e tudo mais, principalmente para o turismo, pensando no turismo, né? Porque um percentual hoje, 60% da minha clientela hoje é de fora. É de fora. Exato. Então a gente começou inovar nisso bem antes de pensar na lei seca e tudo mais, né? Aí todo mundo se engajou junto, né? É que aí a tua origem de Gramado ajudou a Ajudou buscar. Gramado. Isso, foi Gramado. Porque Gramado tu sabe a necessidade que tu tem de vive, atrair o cliente, o turista. vive só disso praticamente, né? Exato. E é uma cidade... O único defeito de Gramado é o preço, né? Realmente eles exageram um pouco, né? Mas tem para todos os bolsos. Tem, né? Tem, não adianta. Saber procurar. Claro, claro. Isso é qualquer cidade turística do mundo, tu sabe que vai ter o plus, mas vai ter aquele mediano que é tão bom quanto, mas tem que procurar. Sim, o centrão ali, onde tu senta, tu paga, não adianta, né? Exato. O custo é alto, né, para se manter. Também tem isso, né? Os Exato. aluguéis, tudo. Isso. Caro, Então né? tu vai fazer uma somatória, tu tem que embutir tudo nas suas despesas. Né? Não tenha dúvida. Para sobrevivência, né? Exato. Vamos falar um pouco da confraria, assim. O objetivo da confraria é reunião, é aprendizado, é companheirismo, né? Mas em especial viagens de aprendizado também. Exato. Vamos falar da viagem, certo? Então o nosso início da confraria foi por meados de 2010. Eu até entrei um pouquinho mais tarde, porque os idealizadores são de Caxias do Sul. Um deles é o Thiago Borner, que é um amigo, um enófilo hoje, O que seria um enófilo para os nossos telespectadores? Bom, vamos dizer assim, hoje já deixou de ser até enófilo porque ele é um sommelier já formado, num conhecimento acima do normal, certo? Sommelier é um especialista em vinho? Especialista em vinhos. Hoje ele tem uma importadora, ele vende, tem um e-commerce de vinhos e tem uma loja também especializada em vinhos em Caxias do Sul. Então, assim, e outros mais que são enófilos, que eu chamo, é o apreciador de vinho. O enófilo, ele não precisa se formar, não precisa ter uma formação, mas sim apreciar vinhos do mundo, da região e tal. E nós, dentro das nossas confrarias, além de apreciar o vinho e da harmonização, com pratos bem elaborados, a alta gastronomia, nós procuramos conhecer terroir, terroir já, vamos dizer assim, terroir já estou falando que é o solo, tá? Conhecer a região que é produzido, o tipo de solo, um solo arenoso, solo com bastante tipo de pedra, que vai te trazer muita mineralidade. E são essas questões assim que para nós ele se tornou muito profissional. Então assim, existem o eno chato, que é aquele cara que às vezes fala demais, mas não tem propriedade nenhuma. E existe o enófilo, que eu vou dizer, que é aquele estudioso. Aquele que realmente gosta do que está fazendo, certo? Então é o que nós fazemos. Porque o vinho é uma coisa milenar, né? É uma coisa que chama muita... E a paixão pelo vinho, ele
ele nos atrai pela história que o vinho nos traz, certo? Aí nós vamos falar desde a Santa Ceia, né? Que era pão e vinho. Pão e vinho, ou tu falar assim, poxa, Cristo transformou água em vinho, não sei a história direito, mas isso existe, Claro. essa tese, porque para dar alegria e tudo mais, não vamos confundir com embriaguez total, mas sim com conhecimento e querer fazer as pessoas felizes, porque é uma bebida que ela vai desde a gente começa ali pelos 20 anos e vai até os 90. Tu vai na casa da nona, ela toma uma tacinha de vinho, né? Não importa o tipo de vinho. Não é verdade? E os antigos davam até na mamadeira os filhos para dar uma dormidinha mais. Faziam suco com vinho. Também. Água e vinho, açúcar era o suco, né? Eu tomei bastante açúcar com... Não é? É tradicional. Vinho com açúcar, né? E água, né? E na nossa região, principalmente. Nós estamos numa região italiana que... E aonde você vai, que existe produção de vinho, você vai ouvir falar sobre Itália. Certo? É a origem, né? Exato. Porque assim, podemos falar da França, muitas videiras que vieram da França, mas tem muita coisa que a França também não fez a planta, e a planta veio de outros lugares ainda, mas se proliferou principalmente na França. Né? Que hoje nós falarmos de Cabernet Sauvignon, Merlot e tudo vem Pinot Noir. Existem específicas regiões que são as regiões das videiras, das uvas, né? Os espumantes franceses são os mais famosos ou nada a ver? Espumante é uma coisa muito particular. O porquê de ser famoso? Porque a origem é francesa. Começou na França. Exato. Porque o espumante nada mais é que uma bebida que fermentou, estourou e se tornou um espumante. Certo? Por acaso. Foi um acidente. Acidente. Então aí veio. Aí nós temos várias histórias a se contar, mas... Nós temos um belo espumante feito na Serra Gaúcha, principalmente, por motivo, o que o espumante espera? Acidez. Então aqui o nosso solo é propício para acidez, o clima é muito ácido, tudo deixa o espumante ficar perfeito, tanto o espumante como o vinho branco. Né? Por isso o sucesso da Serra aqui. Então. Sucesso da Serra. O Perini é um grande exemplo, né? Ganhou prêmios já. Exato, nós temos a Perini, temos outras mais também, temos cantinas pequenas que estão fazendo espetaculares espumantes. Até porque o engarrafamento é num lugar só, normalmente também. Né? São 2 ou 3 que fazem no engarrafamento. Normal, essas viagens, assim, vamos deixar por último a mais recente. Tá. Vocês já fizeram outras viagens anteriormente, que não é essa de Mendonça e... Sim, a gente foi para a região do Barolo, que é Piemonte. Aí nós conhecemos um pouco de Barolo e Barbaresco. Isso é Itália? Isso é Itália. Então, assim, o vinho, ele vai te levar a um mundo muito peculiar. De muito estudo, muito conhecimento, porque cada vez que tu vai, tua mente voa longe. Porque tem toda uma história envolvida, não é a produção, é o sofrimento da pessoa que produz. Vamos colocar, tanto nós na Serra Gaúcha, a colonização italiana, e aí toda a produção de vinho, porque foi uma luta muito grande, né? Um sofrimento grande. Então, assim, no mundo foi igual. Hoje se ganha muito dinheiro com vinho, essas grandes vinícolas mundiais, eles ganham muito dinheiro com vinho. Mas quando tu escuta um proprietário falando dos antigos, que nem nós tivemos uma palestra de um deles com quase 90 anos, tu fica impressionado com todo o conhecimento e todo o know-how que essa pessoa tem nessa área, sabe? Adquirido no sol e na chuva. No sol e na chuva, não. As pessoas pensam assim, mas foi quebrando muita pedra. O fruto veio hoje, certo? Assim, para tudo que a gente faz, a gente tem que plantar e batalhar muito. Mas só que tu vê o sofrimento que as pessoas passaram no passado. Porque a maior parte dos italianos que vieram para cá ou vieram por motivos de doenças, que na região tinha, e por motivo de alguma planta que não estava dando certo, o sofrimento das guerras, também, né? Porque teve muita guerra, o passado era aquela questão dos romanos, aquela questão de Napoleão, essas coisas todas. Então muitas pessoas tiveram que fugir dos seus países para ter uma vida melhor, né? O Chile também, vocês já foram? O Chile eu não fui ainda. Tenho um belo conhecimento de vinhos chilenos, mas a gente procurou ir mais no que no final que a gente aprecia mais, sabe? Não quer dizer que o vinho chileno tem um monte de apreciador de vinhos chilenos, mas é que quando tu começa a entrar no mundo do vinho, tu acaba
aprimorando o teu paladar e escolhendo uma uva, Uhum. certo? Por exemplo, se nós formos falar de Piemont, nós vamos falar de uma uva chamada Nebbiolo. Então, aí nós também fomos para a região da Toscana e tu pensa numa uva Sangiovese, que são uvas mais elegantes, mais fáceis de tomar, mas também mais difíceis para quem não conhece o mundo do vinho. Quando tu fala de Chile, tu vai falar de Carmener, tu vai falar de Cabernet Sauvignon, porque Cabernet Sauvignon é uma uva tradicional, uma uva mundialmente conhecida, é a rainha das uvas tintas, que é uma das mais plantadas no mundo. Então daí tu vai para o Chile, aí tu vai pegar a Carmener, que é uma uva que foi dizimada por causa de uma praga na França e acabou se dando bem aqui, que até em torno dos anos 90, meados dos anos 90, era vendida como Merlot, porque ninguém sabia ainda da uva Carmener. Então o Chile se propagou muito por causa dessa uva. Até porque a gente fala bastante no Chile, que foi um dos primeiros que acho que liberou a exportação. Exato, E nós exato. aqui foi os primeiros vinhos assim, de mais fácil acesso, né? Um exemplo aqui, a Argentina entrou muito tarde no mundo do vinho, assim, tipo... Que tem vinhos excelentes, né? Excelente. Vamos dizer assim, tarde em matéria de exportação, tá? Sim. Porque teve um período que não podia nem exportar. Exato. A Argentina não tinha liberação e aí daqui a pouco o pessoal começou a fazer essa exportação. Por exemplo, a Chandon abriu na Argentina com o intuito de vender para o mercado brasileiro, mas não sabia que não podia exportar o produto para o Brasil. Tiveram que abrir uma Chandon aqui no Brasil. E a Então, Chandon Argentina é uma das maiores do mundo, né? É uma das maiores do mundo. Meu estilo Produz lá muito. também é lindo lá, né? Isso aí. E toda a história também que ele conta do cara que foi lá, a casa dele, tem toda uma história, né? Sim, Tiveram na Chandon também? Chandon não. Não, a Chandon foram mais no vinho mesmo. Vinho tinto que era o propósito. O propósito de você. A Itália, foi onde mais foram, então? Itália foram nós. Eu fui 3 viagens para Itália. Uma com a minha esposa e 2 com a confraria, né? Mas quando eu fui com a minha esposa também, daí eu fui conhecer, além de viajar, fui conhecer algumas regiões viníficas. Por exemplo, fui para o sul, fui para o norte, fui para o centro. Então a gente acabou conhecendo um pouco de tudo também. Bastante, né? E a estrutura que eles têm é voltada bastante para o turismo, né? Itália hoje é turismo, a não ser o norte, né? Que ainda tem tem empresas e tal. Tanto que quando começou o Covid, o norte foi o mais afetado da Itália, porque muitos trabalhadores da indústria são chineses. Então daí eles estavam no período de férias, que era um dia sagrado, o pessoal foi para a China e quando voltou contaminado. Trouxe o famoso. Isso já passou agora também, eu acho, graças a Deus. Um momento difícil para os restaurantes e comércio em geral. Nós que fomos para a Argentina agora, se tu vai para Buenos Aires, que quem foi no passado a Buenos Aires, eu não conheci, então eu conheci nesse momento. Tu vê toda aquela história, todos aqueles prédios, tudo, uma cidade, assim, vamos dizer assim... Histórica, né? Histórica, mas uma cidade muito potente, porque nós conhecemos Buenos Aires como um povo... não muito hostil. Um povo sempre com a cabeça um pouco erguida. Mas vamos pensar no seguinte, isso é cultura. Não adianta. Isso é educação, é o perfil da pessoa. Eles nasceram dessa forma, europeia. Sim. Muito forte. Total. Então eu acho que é uma das cidades mais imponentes de toda a região. E hoje ela sofre porque tu vai lá de 3, 4 lojas, 2, 3 estão fechadas. A Argentina pós-pandemia. A Argentina vem sofrendo a economia de um longo tempo também, em função das escolhas de governo, né? Eu já fui umas 3 ou 4 vezes para a Argentina e todas as vezes eu já vi esse problema lá, bem mais antigo até, né? E hoje é o pior deles. Com certeza. Hoje eles estão nunca se viu, vamos dizer, o peso pelo real é 38 por 1. E Mendonça, então, tu faz a festa, né? Uma viagem assim, come em belos restaurantes com um custo muito baixo. Baratíssimo. Né? Sim. Essa confraria que vocês participam, a última foi, então, para Mendonça e Buenos Aires. Exato. Mendonça foi vinho. Isso. Nós partimos daqui, como o Uruguai ainda tinha umas restrições, nós fizemos uma volta pelo norte e acabamos indo direto a Buenos Aires, na chegada. Mas Buenos Aires foi uma noite,
jantamos lá e depois fomos a Mendonça no outro dia, porque daí tinha todas aquelas vinícolas, bodegas todas agendadas, né? Nós visitamos 13 bodegas que estavam agendadas. E alguma coisa por fora, mas 13. E gente do mundo todo ali, né? É Gente do mundo impressionante, todo. né? O fluxo de gente, né? Sim, e agora vai aumentar, porque agora está liberando. Estava muito Sim. fechado, muito trancado. Por exemplo, não tinha nem voo para Mendonça. Agora vai ter 3 voos, São Paulo, Mendonça, que não tinha. Olha só. Porque eles esperam muito o mercado nacional, né? O mercado nacional, desculpa, o mercado brasileiro. Brasileiro. Exato. Então eles esperam muito esse turista, porque a proximidade e o vinho argentino cresceu muito aqui e as pessoas... Hoje o poder aquisitivo do Brasil é muito alto perante eles. Não estou dizendo perante o mundo, perante eles. Eu fui antes da pandemia para lá, uns 3 anos atrás. É impressionante. O dinheiro da gente valia muito. Fazia uma refeição assim top, de um valor assim irrisório, né? Exato. O governo lá ele criou um dólar paralelo, que eles chamam de dólar blue, né? Então, se você for para lá, não vá com dólar, vai com peso. Troca aqui e vai com peso. Porque lá o dólar blue, por exemplo, tu vai pagar aí uns 30% mais caro do que o câmbio mundial. Olha só. Eles criaram uma taxação pela situação toda. Movimentar, né? Exato. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se chamou para ti também, apesar de ser um terreno muito árido ali, o que tem de árvores na cidade, né? Sim. Em função da canalização que eles fizeram, né? A canalização até por causa das cordilheiras, tudo vem águas da montanha, porque eles não têm água, né? E vem tudo subterrâneo, né? Tu não vê, e as árvores lindas, majestosas ali no centro, por tudo, né? É uma estrutura maravilhosa. Mercado também foste? Sim. Mercado é fabuloso, né? Aí, principalmente ali no... meu Deus, me faltou a memória, mas dei uma passada lá. E Mendonça, no caso, né? Sim, sim. É muito tradicional também, né? Essas visitas, sim, são 13 bodegas, né? De todo tipo, né? Exato. E o que chama a atenção é o que eles passam, né? Tu comentou antes ali. Tu quer falar um pouquinho mais desse que te chamou a atenção do cidadão de quase 90 anos, tu falou, né? Isso aí foi uma surpresa para nós, porque nós estávamos numa bodega bem pequena. E ela... Bem pequena nos moldes argentinos, né? Meu Deus, eu esqueci o nome, desculpa, vou te incomodar aqui um pouquinho. Vontade. Que foi na... Bom, uma bodega boutique, tá? Vinha Alícia. Vinha Alícia. Mas quem entende um pouco de vinho sabe da bodega que eu tô falando. Então essa Vinha Alícia é uma idealização de um dos filhos do dono da Luiz Bosca, que foi meio que uma brincadeira. O guri não queria fazer nada e tal, e ele tinha um projeto de fazer uma bodega pequena, com uma produção pequena, mas de bons vinhos. Tanto que esses vinhos são bem caros, né? Da Vinha Alícia, tem no Brasil para vender, eu acho que é a Decanter que vende. E... bem caro na faixa de quanto? Aqui? Vamos dizer na faixa da casa dos 300. Eu vou dizer que para argentino hoje é caro porque hoje existe um mercado paralelo ali argentino que atrapalha um pouco, sabe? Principalmente para quem tem comércio no Brasil, ele atrapalha porque tem um mercado bem... Um mercado paralelo que nem tem em qualquer mundo. Mas essa Vinha Alícia, o interessante dela é a história dela. E a pessoa que começou esse projeto e tudo, às vezes, uma das histórias, eu vou contar, certa vez ele foi para a França e queria uma videira, uma muda da Pinot Noir de Borgonha, certo? Mas eles não cediam a muda, porque eles não queriam a muda, não, um enxerto sim. Tu me entende? Sim. Um enxerto que foi feito, um corte lá na... Já não é o tradicional. Não é, mas aquela não, aquela é de Borgonha, essa aqui tu não pode levar. E ele com a pasta dele e tal, escondido, pegou e roubou umas 3, 4 mudas e levou dentro da pasta. Eu achei muito engraçado, e toda a história que ele conta, tudo o que ele fez. 90... isso é antigo. E tudo aquilo ali, então é um know-how de conhecimento que a gente absorve muitas coisas, sabe? Então assim, é muito importante a gente ter a teoria, mas é muito importante a gente ter esse feedback com pessoas, certo? Eu digo assim, esse aprendizado ninguém te tira e é o que te faz evoluir. Então assim, uma viagem dessas para muitos assim, por exemplo,
Eu guardo muita coisa dentro de uma pasta que eu chamo Facebook. E não é para mostrar para as pessoas. É o porque, teu Google. É porque assim, depois eu quero me lembrar e ali eu vou conseguir achar datas certas e tal. Sim. Então não é um negócio que tu faz para te querer mostrar para alguém o que tu fez. Porque assim, isso é uma viagem muito cansativa. Imagina, quantos dias foram? São 10 dias, mas só de logística toda dá quase 4 dias de carro. Nós saímos de carro daqui. Ah, foi carro? Carro, então toda a viagem é de carro. Porque assim, a gente faz essas viagens locais aqui mais próximas de carro. Então a Argentina, já comentar, a gente foi nessa que a gente foi, que foi Mendonça e Buenos Aires ali só uma passagem, porque Buenos Aires a gente tinha alguns restaurantes agendados na área da gastronomia. E Mendonça, gastronomia e enologia. Mas nós fomos também para Salta outra vez, que Salta é norte da Argentina, que é espetacular. Tu vai conhecer vinhos e o terroir diferente, também desértico. Dá para ver a cordilheira? Também, tu sobe, nós temos uma subida que vai a 4.600 metros e daqui a pouco quando tu chega em Salta, tu vai dar uma baixada, tu vai a 1.900, 2.000 e poucos metros de altitude. Então é uma região assim... para mim, espetacular, né? Então tu tem que ir de carro, para te ver todo... Aproveitar. Exato. Mas é uma maratona, né? Porque só 13 bodegas ali já é uma correria, Nós né? fazíamos 3 a 4 por dia. Por dia, né? Então joga-se muito vinho bom fora. Não dá para tomar normal. Não tem condições. É só experimento mesmo. Chega no final, assim, tu tá rezando para voltar embora. Cansativo, né? Por isso as pessoas às vezes pensam que é... Mas não, são experiências que quando tu vai fazer, tu tem que agregar muito. Então, assim, tu não pode perder tempo. Sim, aproveitar cada minuto. Tu aproveita todo o tempo que tu tem. Então, tu vai dormir ali perto de umas 10, 11 da noite, às 6 horas tu tá de pé, porque a próxima bodega vai ser bodega que eu digo vinícola, né? Sim. Vai ser às 9 da manhã. E é longe. E é longe, então tu não pode perder, tu tem agendado. Sim. Por exemplo, na Itália, quando nós fomos, teve uma bodega que nós chegamos 10 minutos atrasado. Já deu. Não nos atenderam. Não nos atenderam. Estava agendado? Não, mas porca miséria. Vocês pensam que são quem para chegar esse horário? Um exemplo, né? Não, e o italiano lá na Itália mesmo, ele não tem, né? Mas que paciência, ou tu chega no programado ou não. Me chega uns 15 minutos antes. Me chamou muita atenção uma vez, os caras fumavam no elevador, cara. Sim, impressionante, né? Eu que trabalho na área da gastronomia, eu trabalho há anos, já fazem quase 30 anos. Tudo então, isso? Eu trabalhei um período em Gramado, quando eu comecei, que eu era moleque, guri. Tu falou em fumar, né? Aí nós servíamos muito dentro do hotel, que eu trabalhei um período no Hotel Serrana, ali em Gramado, nós servíamos muito o velho do museu, mas aquele buchudinho, e o pessoal fumava charuto, e eles fumavam dentro do quarto. Você já viu que cheiro, né? Eu tinha que abrir as garrafas de vinho dentro do quarto, tinha uns 4, 5 lá que se reuniam, às vezes no bar do hotel, outras vezes no próprio quarto, e era normal. Sim. Normal, isso era meados de 96, Olha 95, só, né? 96. Que mudança, né? Mas fumava dentro de avião, né? Sim, tudo. Coisa horrível, né? É horrível. Tinha até Se cinzeiro. nós pensarmos assim hoje, né? Nos dias de hoje, né? Tem aviões ainda hoje que tu vê, tem cinzeiro ainda. Né? Ainda tem aviões. dos Só, aviões. lógico que não pode, né? Nessas 13, assim, então, esse que chamou mais atenção foi essa, então, de pequena produção, mas especialista. Muito especialista. Agora também tem um moderno, né? Tem vinícolas modernas ali, imponentes, que a gente visitou também. A gente foi em Tupogato, teve uma vinícola lá maravilhosa, tanto que eles fizeram um prédio tão moderno, assim, que tu tá aqui embaixo e lá, eu acho que é o 3º ou 4º piso, onde o Tupungato é um vulcão. Certo? Ele está desativado, mas é um vulcão. E ele tem a geleira em cima. E tu olha aqui, é assim, ó, é um empreendimento tão moderno que lá de baixo tu vai enxergar o vulcão num vidro. É praticamente um chapéu. E aí tu sobe, a sala de degustação fica ali em cima. E tu vai lá e tu tá ali com aquela visão da cordilheira e o dito Tupungato, que às vezes as pessoas não entendem. E o engraçado disso tudo, porque o que acontece? Muita gente não tem esse entendimento, porque não consome vinho como apreciador, certo? Às vezes um vinho bom é um vinho bom, né? Não estou preocupado como ele foi feito e tal, mas isso, a minha área foge porque eu quero ter um entendimento. Nós pegamos determinadas regiões assim, ó, que o solo aqui é diferente dali.
Bah. Aí é como a gente fala assim, micro terroirs, né? Ninguém entende, mas quem trabalha, quem é o enólogo que está cuidando daquilo e tal, ele tem esse entendimento, porque a mineralidade o que dá é muito a rocha, as pedras. Aí tu diz assim, esse vinho tá muito mineral, vamos lembrar um mineral o quê? Um sal, por exemplo, certo? Aí nós vamos falar, que vinho floral, que vinho frutado, que vinho isso, mas isso depende muito do solo. Nós pegamos o norte da Argentina, tu vai pegar um vinho totalmente diferente, com os taninos mais agressivos, tanino é aquilo que liga, que nem uma maçã verde. Então muda tudo o vinho. Claro que eu estou comentando como um apreciador que sou hoje. E com conhecimento já também, né? Exato, porque toda essa viagem que a gente faz, conversamos muito, nós temos uma vinícola que a gente foi ali, que a gente foi lá no solo, a pessoa apresentando tudo, olha, vocês olham aqui, a gente abriu o buraco aqui, que estava aberto o solo. Pedra para tudo que é lado. Ali tinha um outro buraco, arenoso. Olha só. Tu me entende? Próximo. Arenoso. E o que a raiz da videira precisa? Ela precisa ter um sofrimento para ela dar um bom fruto. Olha Porque só. quando é fácil, a videira ela é engraçada. Se tu vai pegar uma árvore, muitas vezes tu vê numa calçada, a raiz se espalha, quebra toda a calçada e não procura o fundo. A videira ela vai nas rachaduras das pedras e ela vai indo, a raiz vai se aprofundando. Olha só. Tu tá me entendendo? Então, assim, são coisas, peculiar falar, mas são coisas que a gente vai aprendendo para quem degusta vinho. E tu, desde o começo, tu sempre tentou colocar um vinho diferente, né? E hoje a tua adega, é poucos restaurantes que tem uma adega igual a tua, né? Olha, não posso falar para os demais, mas são poucos. Que eu conheça na Serra Gaúcha, pode ser que tenha aparecido uma ou duas. A gente vê lá que na tu Serra. fizeste uma adega ali. É uma questão assim que tantas viagens, tanto isso, tu vai se apaixonar. É como um colecionador de carro. Então aquilo ali é o teu brinquedo. Tu me entende? Teu hobby. Porque... Tu tem o vinho do mais barato ao mais caro é quanto uma garrafa hoje no teu restaurante, pra gente ter uma base assim de top? O vinho mais caro tá na casa dos 6 mil. 6 mil reais. Exato. Esse aí tá no cofre. Deveria de estar, né? Mas eu tenho vinho lá para ofertar a 38 reais. Sim, normal. Então um vinho normal. Na realidade o conceito, eu sou, vamos dizer assim, além de enófilo, estudioso e tal, mas eu sou comerciante. Claro. Então eu quero agradar a todos. Se eu ver que me deu uma margem de lucro e não vou ter prejuízo, eu vou te vender um vinho a 30 reais, não quero saber. Claro. Então o meu negócio não é achar que o vinho de 6 mil reais é o melhor vinho do mundo, certo? Porque vinho é business. Sim. São negócios. Sim. Vinho, espumante é uma situação. Sim. Hoje eu estou comemorando o meu casamento e eu quero tomar uma Dom Perignon, uma champanhe, que é uma das mais famosas do mundo. Eu quero tomar uma Dom Perignon, mas tu tá marcando um momento para te nunca mais esquecer na sua vida. Sim. Então, tem custo, né? Exato, tem custo, mas na vida tudo tem custo. Sem dúvida. Certo? Eu posso andar com Fusca, mas posso andar com uma BMW. Sim. Vai depender do que tu quer da tua vida. Claro. Certo? O meu objetivo é conquistar isso. Certo? O meu objetivo é ter conhecimento em vinhos e poder adquirir os vinhos que eu quero. Então, assim, nós vamos criar. O meu objetivo é ter um canal de TV e fazer as coisas acontecer dentro desse meu canal de TV. Então, o teu objetivo ele tem que ser traçado. É isso aí. Senão... Não é? Senão ele é uma batalha diária. Tu vai passar aqui vai ter uma pedra, mas eu consegui desviar e continuei e fui e cheguei. É isso aí. Então, nossos objetivos são esses. Uma construção bonita, né? Buenos Aires era mais gastronomia. Gastronomia. Claro que a gastronomia é sempre envolvida com vinho. Sim. Porque nós, quando pensamos em gastronomia, eu penso muito em harmonização. Hoje eu tenho meu filho que também é um estudioso, certo? Pegou o jeito? Pegou, ele está com 22 anos, vai para 23 esse ano. E ele estuda muito também a gastronomia, ele é um pouquinho mais chato que eu. De repente não tem mercado em Farroupilha para o que ele quer. Porque ele está numa evolução muito boa. Mas hoje nós temos necessidade de mão de obra qualificada que nós não temos. Que é um problema. Não existe. Nós sofremos, às vezes tem dias que tu diz assim, cara, eu queria ter feito o melhor serviço, eu vou perder cliente, mas eu não tenho mão de obra para suprir a necessidade do atendimento. E se a indústria não tem, tu imagina eu que trabalho com um restaurante que tem que trabalhar sábado, domingo e feriado. Para muitos que não tem negócio, isso é incompreensível tu atender mal.
Mas hoje, para quem tem uma indústria e sabe a necessidade que ele tem de mão de obra qualificada, ele sabe a dificuldade que eu estou passando. Sim, todos, né? Certo? Né? Porque assim, uma coisa é eu atender, tanto eu diminuí o número de mesas, não botei mais, porque eu não tenho gente para trabalhar. Um exemplo. Até perdi o foco da pergunta. Não, mas beleza. Mas é uma dificuldade que nós temos, sabe? Né? É normal isso aí nos dias de hoje. Nós estávamos conversando de Buenos Aires, né? Sim. E a gastronomia e tal. Isso. Então, assim, Buenos Aires, o bonito dessas cidades, assim, bom, são cidades que se quebraram também em matéria industrial. Sim. Dependem muito do turista. Exato. Porque, assim, é muito melhor apesar das despesas, eu ter uma indústria no Brasil que eu vou conseguir comercializar mais, do que eu ter uma indústria na Argentina que eu não sei o dia de amanhã. O que o governo vai fazer, certo? E eles estão nessa situação, eles não sabem o que vai acontecer. Muitos estão saindo da Argentina, né? Eu passei na frente da Casa Rosada lá, então tem repórter, tem bagunça todo santo dia. Todo santo dia. O povo, tanto que nós fomos num restaurante, eu pedi uma vianda pro pessoal, porque quando eu fui pro restaurante, tinha uma família, uma senhora com mais 2 crianças, e uma criança, um bebezinho, 2 crianças maiores e um bebezinho, eu disse, cara, eu tenho que levar uma comida para aquela mulher. A pobreza tá grande lá. Pelo amor de Deus, é horrível. E daí tu ali conhecendo e tal, e tu vendo aquilo ali, te dá uma... difícil, E é a situação que eles vivem hoje. E o argentino, ele é mais, assim, guerreiro que o brasileiro, né? Ele vai pra rua, ele protesta, né? Sim, eles têm um orgulho grande. Ele é mais... É uma coisa que falta para nós em cima da nossa bandeira, né? Sim. Você me entende? Sim, Nós temos muitas brigas em matérias políticas, que eu acho que não tem nada a ver, porque nós somos um povo único. Temos que defender a pátria, né? Cara, a nossa preocupação é uma só. Claro. É a bandeira do país, é ver o Glacier bem, é ver o Antonelli bem e o fulano bem. Todo mundo vivendo uma sociedade boa, em comum acordo. É o que almejamos, né? E aí acontece essas coisas, a gente fica triste, né? Por incrível que pareça, estouramos o tempo já. Beleza. É que a gente vai conversando. Não, legal. Acho que passamos uma boa impressão de tudo que tu viveu ali. E essa paixão que tu tem é bacana, porque isso aí, quem vai lá sabe que tu é conhecedor, né? Isso é um tempo de experiência, né? Na verdade, eu falo com entusiasmo, porque eu gosto. É isso aí. Fazer o que gosta não é trabalho, né? Não. Tudo bem, Antônio. Te deixo com as palavras finais aqui, né? Pessoal, muito obrigado e poderíamos falar mais, mas a gente começa a se empolgar um pouco e é um mundo que eu gosto, eu adoro, eu amo esse mundo do vinho, o mundo da gastronomia. Quando nós falamos em gastronomia, não é harmonização simplesmente com vinho, são com outras bebidas também, para quem produz cerveja, ou até um drink, como uma experiência que eu tive com pisco sour, que pisco é uma bebida peruana, nós fomos num restaurante peruano, e harmonizando com ceviche, que é uma comida tradicional deles. Então, é o prazer que eu tenho. Hoje eu me considero um grande chefe de cozinha, tenho certeza disso, e tenho conhecimento e tenho propriedade naquilo que eu falo. Com certeza. Então eu sou um apaixonado. E muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a Glacier. Nós que agradecemos.